Oi, gente. Bom, esse é o nosso terceiro podcast com alguma pessoa, um convidado especial. Eu sou a Lara, esse é o Arthur. E aí, guys, tudo bem? Nós aqui de novo. Uhul! Estamos aqui com E a a nossa Bel, meu. convidada, nossa A ilustre Bel, convidada. cara. Não sei se chamo você de professora Bel ou de Bel Isabel. Qual Então, você Vocês prefere? nunca me chamam de professora nem na aula, pode falar. para. Ai, ai, ai. Então se apresente aí, Bel. Se apresente Presente, para o público. Belzinha. Olá, público. Bom, eu sou a professora deles, como eles já disseram, professora de ciências, e aqui a gente vai um papinho, né? Eu não sei o tema, mas a gente vai trocar uma ideia aqui. Esse é o bom. Então, Vamos na lata. então, Bom, bora. você quer começar ou eu começo a fazer as perguntas, Arthur? Posso? Pode, pode. Beleza, então. Belzinha, conta pra gente como que foi. Como que foi sua história, meu? Como que você começou no SERS? Como tá sendo ser mãe aí, começando agora e tal? Como que foi a sua viagem para a Espanha, Anitta? A minha estadia na Espanha. Isso. Como foi, tipo, mudar de um país, de uma cultura Do totalmente nada. diferente para outro, um idioma, bagulho aí? Bom, então, primeiro, né, para começar, como é que eu cheguei na Espanha, né? Eu fui parar na Espanha porque eu fiz doutorado, eu comecei fazendo doutorado em microbiologia, e uma parte do meu doutorado eu fiz lá, né? Propus um projeto para uma universidade de lá, que é a Universidade de Castilla-La Mancha, e aí lá tinha uma professora que era associada da minha professora aqui, da minha orientadora aqui, a Ana Briones. E aí a gente fizemos, né? Nós propusemos um projeto paralelo para eu fazer lá. E eu lá fui para trabalhar com leveduras, né? Então eu levei leveduras aqui do Brasil e para testar no laboratório deles lá. E o laboratório deles lá eles trabalhavam com probióticos, né? Com alimentos probióticos. Então vocês devem lembrar que probióticos, né, são esses alimentos que têm potencial, a gente utiliza micro-organismos com potencial para ajudar na saúde, alguma função metabólica, melhorar alguma função, por exemplo, intestinal. Então, são alimentos que contêm esses micro-organismos de forma controlada, é lógico, né, que senão eles acabam sendo nocivos, mas de forma controlada eles fazem bem para sua microbiota, por exemplo. Pensa aí num iogurte, um Yakult, kefir. Isso são alimentos probióticos. Então, eu fui para lá para fazer isso, né? Eu trabalhei lá durante quase um ano e eu tive que morar lá para isso. E foi maravilhosa a experiência, tanto pelo país quanto pela experiência que eu tive no laboratório. Porque pelo menos nesse laboratório que eu estive na Espanha, eles dão muito crédito, muito valor para pesquisa. Né? Aqui no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem, né, a pesquisa não tem essa importância que em outros lugares tem. Isso é horrível, né? Porque pesquisador brasileiro nós aqui no Brasil temos muitos pesquisadores brasileiros que são ótimos. Tanto é que lá fora, né, em outros países, quando você fala que você é pesquisador brasileiro, todo mundo gosta, né? Porque brasileiro, latino-americano no geral, né? Segundo eles, trabalham muito, né? Trabalham muito, não cansam, ficam no laboratório o tempo todo, e eles adoram quando chega um pesquisador brasileiro no laboratório deles. E eles dão muito valor lá. Você termina, por exemplo, as meninas que faziam doutorado lá na minha época, elas terminam o doutorado e elas já começam a trabalhar em alguma indústria. As indústrias, elas buscam nos laboratórios de pesquisa das universidades, elas buscam os profissionais lá, porque elas sabem que eles estão treinados, elas sabem que eles estão trabalhando diretamente, né, com o que eles querem. Então, quer dizer que eles já são especializados. Então, eles buscam lá os pesquisadores e já saem empregados, né? Diferente daqui, a gente termina o doutorado, às vezes. Mais difícil ainda de conseguir um trabalho, um emprego, porque eles falam, né? Eles acham, sei lá, sugere-se que quem tem doutorado tenha que receber por esse título, né? Então, eles teriam que pagar um salário mais alto. Então, na verdade, as pessoas, né, alguns empregadores, não são todos, lógico, mas algumas empresas, alguns laboratórios, eles acabam nem pegando doutores por conta do título, né? Porque eles teriam que pagar por esse título, pagar o valor do trabalho desse profissional. Então, muitos acabam nem e aí, quando você vai procurar um emprego, por exemplo, eles veem lá que você é doutor e que você ficou no laboratório o tempo todo, eles falam, mas cadê sua experiência, por exemplo, em indústria? Eles Caraca. não, na cabeça de algumas empresas, algumas indústrias,
o tempo de pesquisa que você ficou lá 4 anos ou mais, dependendo, né, do caso, estudando aquilo, porque você tem que estudar para fazer uma pesquisa. Você lê milhares de artigos para escrever uma tese, mas é milhares, coisa de centenas, né? Milhares não, mas centenas. Você lê muita coisa para poder fazer uma discussão, por exemplo, de um resultado. Até porque se não tiver uma discussão robusta, seus resultados não tem como você comprovar, não tem como você comparar, e isso dá pouca credibilidade para o seu trabalho, né? Você não publica artigo e tudo mais. Então, acaba sendo difícil, né? Então, as pessoas não levam em consideração o tanto que você trabalhou no laboratório. Para eles, isso não é um trabalho, foi só um estudo. E, na verdade, não é assim, né? E se a gente não tiver uma primeira oportunidade, como é que você vai ter uma experiência em empresa, em indústria? E aí, no SESI, como que foi, né? Aí eu voltei, né? Depois que eu voltei da Espanha, essa parte que eu tinha que fazer lá. Voltei, terminei a minha parte da pesquisa no Brasil, né, que eu fiz aqui na Unesp, no Embilce, e daí eu defendi o meu doutorado, acho não, né, foi em agosto que eu defendi, agosto ou setembro. E daí, no final do ano, em dezembro, eu tinha prestado um pouco antes o processo seletivo do SESI, e aí eles me chamaram para trabalhar. Então, eu terminei o doutorado e já no ano seguinte eu comecei a dar aula, né? Foi quando eu conheci vocês lá no 7º ano. E cá estamos, galera. Estamos aqui no SESI, dando aula de ciências para vocês, né, para o Fundamental. Por enquanto, eu estou com o Fundamental 2. Em algum momento, sei lá, quem sabe, talvez eu vá pro colegial, mas é que eu posso, né? Pela minha formação, eu posso dar aula tanto de ciências, no Fundi 2, quanto de biologia no ensino médio. E também posso dar aula em faculdades, justamente por conta de eu ter o doutorado, mestrado, né? Então, eu posso dar aula, vamos dizer, em todas. Eu só acho que só não posso dar ainda aula para os pequenininhos, porque eu não terminei pedagogia, mas eu estou terminando, tá? Então, eu vou poder dar aula para os pequenininhos também. Alguma pergunta? Podem perguntar. Pô, isso tudo em espanhol, cara. Tipo, como que você foi Porque aprender assim, espanhol? e o mais Foi difícil ou interessante, fácil aprender espanhol? É. eu cheguei, né, não sabia nada, mas não sabia falar olá, que tal, mas não sabia nada de espanhol, mas nada mesmo, eu nunca fiz aula de espanhol. Eu só tinha feito inglês, né, e isso me ajudou bastante, porque porque como inglês todo mundo fala, então eu me virei um pouco na chegada na Espanha, por conta do inglês. Eu nunca tinha viajado também, saído do Brasil, foi tudo de primeira, eu fui sozinha, né, fui pegando indicações, pesquisei, peguei o Maps e fui. E dei conta de chegar lá na cidade em que eu ia fazer, né? E aí eu fui aprendendo espanhol, foi no dia a dia mesmo, foi na raça. Aprendendo de ouvir, né? Aí o povo fala, né? Ah, espanhol é fácil, né? Parece com português. Na realidade, a gente consegue, se eles falam devagar, você entende. Você consegue entender pelo menos o contexto. Mas não é fácil aprender a se comunicar, porque você tem muito falso cognato, né? Aquelas palavras que você acha que quer dizer, mas não quer dizer nada, né? Então, na verdade, é o contrário daquilo. E aí eu fui aprendendo na raça mesmo. Aí eu cheguei, né? Não posso dizer que eu sou totalmente fluente, né? Porque tem muita coisa que eu preciso aprender ainda, mas eu consigo me comunicar tranquilamente, falar, ouvir, escrever. E foi na raça, galera. Mas foi uma experiência maravilhosa. Inclusive, eu indico, né? Tem alguns alunos que me perguntam: ah, professora, mas vale a pena? Eu falo que vale, gente. Não só, né, pela parte profissional, porque isso agrega para o currículo, não tem como falar que não, né? Que nem o pessoal pega lá teu currículo, fez uma parte do doutorado na Espanha. Dá uma credibilidade, querendo ou não, né? Mas além disso, né? Além de ser bom para o seu currículo, para a sua parte profissional, pelas experiências que você troca, porque é um outro grupo de pesquisa, pessoas que pensam diferente, em outra língua, tem outra mentalidade, né? Inclusive para pesquisa. Agrega muito no pessoal, gente, né, o crescimento que você tem pessoal, de sair do seu país, sair da sua zona de conforto, porque você saiu da tua casa, né? Você sai da tua casa, está num país que você nunca foi, numa língua que você nunca falou, pessoas que você nunca viu na vida, então agrega muito no pessoal. Vale Ai, a ai. pena. Uhum. Sem contar que a gente viaja, não é mesmo? Você conhece Então, não só a Espanha, porque como tudo é muito perto, eu acabei conhecendo muitos países, né? E o preço você consegue passagens muito baratas, né, por lá. Então, só foi. Vai lá. Agora, a outra pergunta, eu tenho na verdade duas, tipo, quais países você viajou lá? Bateu uma curiosidade, quais países da Europa você ixi, foi ó, dar uma vamos olhada? lembrar. Você já foi para a Europa também? Eu Mais do vou que.
lembrar por ordem dos países que eu fui. O primeiro lugar que eu conheci fora a Espanha, né? Porque aí eu cheguei lá em setembro, aí eu fui conhecer por lá, né? Eu fui em algumas cidades lá perto da onde que eu tava, algumas cidades famosas, Toledo, Madrid, né? Que era perto, relativamente perto da cidade que eu morei. Aí o primeiro país que eu fui mesmo fora a Espanha foi para a França. Aí e olha, eu vou falar uma coisa, né? Na França, quando eu tava lá, eu falava assim, eu não quero ir para Paris, é clichê, todo mundo vai para Paris, tem que... Aí deu certo que eu tava, tinha uma menina de um outro laboratório no mesmo prédio, tinha uma menina do Espírito Santo, a Carol. E a gente, né, ela também tava fazendo o doutorado dela lá e a gente se conheceu, né? Brasileira, né? Chega um brasileiro no prédio, o povo fala, tem outra brasileira, não sei aonde. Daí a gente acabou ficando amiga. Essa primeira viagem a gente fez juntas, né? Aí ela falou assim, ó, tem uma passagem, uma promoção aqui para Paris. Gente, Paris? Falei, mas tá barato, né? Não vou falar que eu vou, né? Então vamos. Aí fomos. E eu confesso que pagou minha língua. Gente, o lugar é muito maravilhoso. É maravilhoso, de verdade. Eu achava que era aquela coisa, Paris, todo mundo vai tirar foto, Torre Eiffel, não sei aonde. Mas, gente, se vocês puderem, vão, porque, olha, é realmente impressionante. A arquitetura é linda. Até a rua feia é bonita, sabe? Até as ruas feias são bonitas, é muito bonito, tem muita história, né? Que nem, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, não sei se vocês já assistiram, que é aquele o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Alguém já viu? Assisti, é muito bom. Eu fui, aí como eu gosto muito desse filme, eu Você fui foi no na café. cafeteria que É o tem lá? café, e eu fui nesse café. E é maravilhoso, você vê o café do filme, ainda tem em uma parede do café, tem uma placona com uma foto dela. Em uma das cenas do filme em que ela aparece no café. E ela, nesse filme, ela come aquele creme brulee, né? Que é o preferido dela. Que ela gosta de quebrar a casquinha. E aí eu fiz questão de comprar o tar do creme do brulee para experimentar, só para fazer o que ela fez. E aí vocês me perguntam, né? Você gostou do negócio? Não, não gostei. Não é gostoso. Por quê? O Porque é pavê ruim? brasileiro é mais gostoso que aquele creme brulee lá. Tem nada de muito interessante, mas né, só de estar lá num lugar de um filme que você vê, tipo assim, você tá vendo um filme uma vez, aí você fala, nossa, né? Nunca passa pela sua cabeça que você vai estar lá. E foi muito legal. E aí também dos filmes lá do Dan Brown, né? Do Código da Vinci, que tem aquelas coisas de que ele vai de igreja em igreja e tem não sei o que, aquela linha rosa no chão, e tem tudo, né? Eu fui também nas igrejas que tinha, passei, né? Naquela rota que ele fez para achar na busca do Santo Graal lá do filme. E aí você vai passando pelos lugares que você vê nos filmes. E é muito legal, gente. E vale muito a pena. E realmente a Torre Eiffel é linda. É linda. Aquele negócio é bonito. Falando em França, sendo um pouco hipócrita e brincando ao mesmo tempo, os ratos cozinham, assim, só pra saber. Rato é cozinheiro naquele país? Assim, só pra ter uma noção. Ratatouille. Quê? Se tem rato cozinheiro, igual no Ratatouille, igual a Olha, Disney disse, lá tem não sei um se rato não cheguei cozinheiro. a entrar dentro das cozinhas, mas uma coisa que não falta lá é lugar de comer. Então deve ter, gente. Deve ter alguma coisinha. Porque tem aquela coisa de que francês não gosta muito de tomar banho, né? Uhum. Já convivi com Frio, né? alguns. Já convivi com alguns. Caraca, deve ser nojento, então. E é real, eles não curtem muito, não, tomar banho. Caraca. Na Eles verdade, põem inclusive tem uma história, quando eu estava lá na Espanha, eu morei com uma turca. Hum. Né, na casa que eu morei lá, eu morei com uma turca, uma romena e eu, né, de brasileira. E a turca não curtia banho, não, gente. Aí eu tomava, obviamente, brasileiro, né, calorento, toma banho, vários banhos, né? Quando no friozão eu tomava um só, mas de vez em quando eu tomava mais, porque lá faz um calor lascado também. E eu no frio e não tomar banho, ela me perguntava por que eu ia tomar banho se eu não tinha sujar, tava frio, né? Você não sai de casa. Um banho. Menina passava lá alguns dias sem tomar banho, gente, confesso. Caraca. É, Acaba verdade. um vidro de perfume nessa menina. Então deve ter alguma coisa aí desses ratinhos, deve ter uns ratos morando nas cozinhas aí. Cara, meio aleatório, né? Tipo, você não querer tomar banho. Não, eu não vou tomar banho, cara. Por que tomar banho? Tipo, Gente, mas é cultura, né? Tem país que é uma cultura fazer isso. Você toma banho quando, sei lá, quando você se suja. Supõe-se que no frio você não tá sujo, então você não toma banho. Então. Né, Cecília? é porque a gente toma Nossa, banho quando a gente soa, né? Então, acho que a ideia parte-se dessa premissa, né? sim. Você O que foi mais? em Ô, algum país além ô, da França? prof, ó, tem uma pergunta aqui, ó, fora. Se você quiser voltar depois, tá? Ah, depois a gente volta, Voltando, vai. voltando nos termos científicos, essa pergunta não é Olha, minha.
Essa pergunta é minha. Veio do Luiz Miguel, ele mandou mensagem aqui para mim. Ele perguntou se você, Bel, está trabalhando em alguma pesquisa científica atualmente. Ah, você fala, tipo, igual eu fazia no laboratório? Uhum. Assim, trabalhando no laboratório, mão na massa, não, mas eu estou escrevendo os artigos, né, para publicar sobre os resultados do meu doutorado. A gente já publicou um do que eu fiz na Espanha, tem outro que está na revista para ser aceito ou não. Tem um outro que já foi publicado do meu doutorado aqui junto com um amigo. E aí a gente segue nessa vida, né? Enquanto a gente tem resultado que não foi publicado, a gente segue escrevendo. Escreve, aí você submete para a revista vai ler o seu trabalho. Aí, às vezes eles aprovam de primeira, às vezes eles mandam fazer correção. Ah, eu entendi isso, explica melhor, ou troca isso, faz essa tabela de outra forma. E aí a gente, né, depois que faz as correções que eles querem, eles publicam. E aí o seu artigo sai lá numa revista científica. Que é quando Caraca. falam, artigos científicos. Então, vocês podem saber, quando vocês ouvirem falar, são baseados em pesquisas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência e por aí vai. Você gostaria de fazer alguma pesquisa, tipo, um tema que você goste muito, ou, tipo, você adoraria ir pesquisar sobre alguma coisa assim? Olha, de verdade, eu pretendo em algum momento. Peraí, gente. Fica de Posicionar boa. a criança. Fica de Eu boa. pretendo em algum momento retomar, assim, trabalhar com pesquisa, sabe? Porque eu gosto muito, como pesquisadora, né? É muito gostoso trabalhar, você fazer. Porque a gente, para fazer uma pesquisa, você tem um método, você segue um método, que nem se propõe uma pesquisa. A minha pesquisa do doutorado aqui no Brasil, por exemplo, o que eu tinha que fazer? Eu coletei fungos do ambiente, fungos mesmo. Eu isolava esses fungos, coletei, e eu tinha 50, acho que eram 50 fungos, mais ou menos, que eu coletei do ambiente. E daí eu tinha que fazer testes com eles para descobrir quais desses fungos tinham enzimas termotolerantes. E para que enzimas termotolerantes, né? Porque muitas das aplicações industriais, né, nas indústrias químicas, farmacêuticas e tudo mais, os processos químicos são em altas temperaturas. Então, é interessante a gente ter enzima que aguente altas temperaturas. Então, aí eu pesquisava nesses micro-organismos se algum deles ou algum grupo deles tinha esse tipo de enzima. E eu encontrei algumas, né? Então, a partir do momento que você encontra o que você quer, dentro daquilo que você propôs, você tem que testar. Porque não adianta nada você encontrar. Encontrei, beleza, beleza, mas dá certo? Funciona nessa condição e nessa outra condição. Mas tá puro? Não vai interferir? Não vai contaminar? E aí você tem que fazer milhares de testes e repete teste, a gente faz em triplicata e com controle. Por quê? Porque como você vai publicar, e é um estudo em que o Estado investiu em você, porque quando a gente faz pesquisa, mestrado, doutorado, o Estado te financia, né? Você tem uma bolsa de doutorado, de mestrado, porque é dedicação integral, né? Você fica o dia inteiro fazendo aquilo. Então, você recebe, né, um valor do Estado para que você faça essa pesquisa. E o que o Estado espera de você em troca é que você retribua com uma pesquisa que gere resultado, que dê frutos e que faça diferença em alguma parte do setor, dos setores. E no fim deu certo. Encontrei lá Ah, uma proteína que era termotolerante. Era uma proteína que aguentava bem as temperaturas. Eu acho que ela aguentava até 80, 70 graus. Então, isso quer dizer que eu poderia aplicar, né? Poderia, por exemplo, vender, vamos dizer assim, para os laboratórios, para as usinas, para que eles utilizassem essa proteína, já que ela era estável em temperaturas elevadas. Uhum. caraca, que louco. Então, Bel, eu lembro de uma vez, acho que foi no 7º ano, que você descobriu acho que era o dia, sei lá, que o janeiro da Cecília. Você disse que você escolheu Cecília por causa que era dia de Santa Cecília. Ah, então. Por isso ou porque você gosta do nome Cecília? Não, eu gostava já do nome. Né? Eu acho muito bonito o nome antigo. Tanto é que o meu é um nome antigo, né? Vai falar que vocês conhecem um monte de Isabel da Ah, idade. minha avó é Isabel. Isabel, Exatamente, né? sua avó é Isabel. Então, mas olha só. E eu sempre gostei de nome antigo, né? Aí sempre pensei em Cecília. Porque primeiro é que eu nunca tinha pensado em ser mãe, né? Aí as coisas mudam, a gente vai amadurecendo, aí, né, a gente muda de ideia. Mas aí o que aconteceu foi, eu já tinha pensado, mas o dia que eu fiz o ultrassom para descobrir, né, se era menino ou menina, porque eu não queria fazer aquela coisa de chá revelação, não é muito a minha cara, né? E aí eu queria descobrir lá mesmo quando desce. Quando no ultrassom desce para descobrir, beleza. Se não desce também, deixa nascer que eu descubro. Mas nesse dia que eu fui fazer o ultrassom, que provavelmente daria para ver,
era dia de Santa Cecília. E aí eu já tinha o nome na cabeça. E como o médico, a hora que ele falou, né? Adivinha, eu achava que era menino, né? Eu tinha certeza que era menino. Não sei por quê. Aí ele falou, né? O que você acha que é? Eu falei, eu acho que é menino. Aí ele falou, não, é menina. Aí eu falei, ah, então vai ser Cecília, né? Porque era o dia, meu pai já tinha me falado que era dia de Santa Cecília, e aí ficou Cecília por, né? Eu já queria, e ainda foi no dia da Santa Cecília. E outra coisa, o batizado dela, que né, foi, né, no ano passado, foi no dia de Santa Cecília. Nossa, E então. foi sem querer, porque eu não tinha me ligado. Marcou a data, ficou marcado lá, e quando chegou perto, que eu fui lembrar que era dia 22, que era dia de Santa Cecília. Caraca, Essa daí então. tem uma conexão forte com o nome. Era pra ser, né? Era pra ser. Então, Bel, você agora voltando de novo ao assunto lá de fora, né? Você já passou algum perrengue, tipo, lá, ou seja, nos países que você foi, tipo, Nossa, alguma coisa filho. errada, alguma Nossa, história louca aí que você aconteceu? mas muita história errada. Teve uma. Quando na época que eu tava lá, vocês perguntaram quais países que eu fui, né? Parei de falar. Sim. Voltar, e aí eu chego nessa história do perrengue. Foram vários, na verdade. Meu pai. Né, na mesma viagem Perrengues para chiques. França, Passou por na perrengue. mesma viagem para França, depois que a gente saiu de Paris, a gente achou uma outra passagem barata, aí nós falamos, vamos para essa cidade aqui. A cidade chama Toulouse. Fomos para lá. E aí a gente falou assim, onde a gente vai ficar? Aí vocês já ouviram falar de Airbnb, né? Sim, sim. Uhum. Aí a gente alugou um Airbnb. Aí nós chegamos em Toulouse, na frente lá do apartamento que a gente tinha alugado, né, para ficar, e não tinha ninguém. E a gente não falava francês, né? E francês é um povo, eles não gostam de falar inglês. Eles falam porque é uma cidade turística, por exemplo, Paris, uma cidade turística, eles são, né, meio que obrigados a falar inglês, porque é turista, né, de todo mundo. Mas eles não gostam. E aí, como nessa cidade, essa cidade menor, é uma cidade universitária, na verdade, Toulouse, mas não é muito bonita, não. A única coisa bonita lá é a universidade, o lago da universidade. Mas já que a gente estava lá, né, beleza. E aí nós chegamos, não tinha ninguém, nós chegamos à noite. Não tinha ninguém, era num lugar meio escuro, meio ermo. Eu falei, caramba, Carol, e agora? E aí não chegava, eu não sabia falar. Depois a gente perguntava para os franceses ali, ninguém sabia falar inglês ou não queriam falar inglês. E que a gente ficou lá parado até de madrugada, esperando os donos chegarem, no meio da rua, numa cidade que eu nunca vi. Esse foi um, mas esse foi suave até, foi um treinamento. Aí Foi a até próxima viagem que eu suave ser fiz, aí foi no assaltada fim na do rua. ano. Aí foi no fim do ano. Aí eu fui para Dublin, né? Fui para Irlanda. Aí depois eu para Bélgica, fui para Bélgica e em Bruges, uma cidade do lado da Bélgica. E aí eu passei a virada do ano na Alemanha. E eu fui para Berlim, né? Que foi muito Nossa. legal também. Só que eu fui sozinha, né? Eu passei a virada do ano sozinha, mas foi bem legal, foi interessante também. Inclusive, gente, olha não é curiosidade, não é coincidência tanto, porque tem brasileiro para todo lado. Mas no hostel que eu fiquei lá em Berlim, eu tava fazendo check-in, do meu lado tinha um povo falando português, né? Aí eu comecei a ver o sotaque. Aí eu percebi os R's, né? Porta, verde, isso aí é interior de São Paulo. E aí eu cheguei, oi, gente, você que é Brasil? Aí, de onde vocês são? Eu falei assim, eu reconheci esse R aí, né? Vocês são do interior de São Paulo? Aí eles, a gente é de José Bonifácio. Eu estudei José Bonifácio, né? Aqui do lado. Eu falei, nossa, gente, estudei. Aí no fim, a gente conhecia um monte de gente em comum. Eu tinha estudado com o primo de uma das meninas, e no fim a gente ficou. É, Caraca! é um ovo o mundo. E aí no fim a gente acabou ficando numa parte da viagem andando lá por Berlim juntos. E foi muito legal também. Fomos lá no Memorial do Holocausto, né? E foi uma Muito viagem muito legal. interessante. Memorial do Holocausto, um lugar triste. Muito triste. Não, só que pior do que o Memorial do Holocausto foi no campo de concentração que eu Ah, fui. professor. Ah, Aí louco. já. Eu fui É. lá para Polônia e aí foi uma outra viagem que eu fui com uma outra amiga minha que fazia doutorado comigo aqui no Brasil, só que ela estava fazendo doutorado na Holanda. Daí eu fui visitar, não, aí a gente se encontrou na Polônia, depois que fui para a Holanda. A gente se encontrou na Polônia, foi, nossa, essa viagem foi cheia de perrengue, a gente se perdeu. Fomos para, nossa, um regaço. Chegamos num lugar, nós atrasamos tanto para chegar no hostel que a gente ia ficar, que a gente acabou ficando 3 horas no hostel e teve que ir embora, de tanto que nós demoramos para chegar. Já tinha que ir embora pegar o voo, que senão a gente não. Ixi, foi um rolo. Caraca! Mas foi muito legal, legal assim, né? Foi interessante porque é uma parte da história, mas é muito, muito triste. A gente foi para Auschwitz, né? Que é onde aconteceu, foi o campo de concentração, lá na Polônia. E aí a gente fez o tour, né? Você anda dentro das câmaras de gás, que nem nas câmaras de gás, elas são todas pretas, né?
dá para ver marca de unha, né, de quando eles estavam morrendo. Tem uma sala gigantesca, assim, cheia de sapatos de todos que morreram. Tem, inclusive, eles botam em evidência justamente para chocar a gente, né? Sapatos de criança, sabe? Uma outra sala era cheia de maleta, porque eles venderam, quando eles foram para o campo de concentração lá, tem todas as casas ainda construídas. Eles falavam para os judeus que eles iam para tipo uma vila, né? Que eles iam para um lugar viver ali. Só que, na verdade, né, era um campo de concentração. Então, tinha as maletas que eles levaram com os pertences, escrito o nome deles, o endereço. Aí, em uma outra sala, tinha panela das mulheres, as coisas que elas levaram, né, achando que elas iam começar uma vida nova ali naquele lugar. E na outra sala era cheio do pote, das latas, dos venenos, né, que eles usavam na câmara de gás. E é muito triste, de verdade, gente. É um lugar que você chega no lugar, você já. Não tem como você, sei lá, não vi uma pessoa lá brincando, sabe, sorrindo, todo mundo sério, porque é um clima muito pesado, né? Saber que tanta gente morreu ali. E aí eles levaram a gente na onde eles ficavam, era tipo um barracão, e era um beliche, só que não era beliche de cama com colchão. Era tipo assim, tinha dois ou três partes de tijolo e pau, madeira, tijolo, e aí eles dormiam sem nada, no duro, cada um enfiado num buraco ali, tudo de terra, e aí eles ficavam. Ai, é triste, gente. Mas assim, é uma experiência muito rica, né? Porque você não dá para sentir o que eles sentiram, mas pelo menos você vê o ambiente em que eles viveram, vê. Nossa, e tinha uma parede assim que era onde eles eram fuzilados, né? E nessa parede eles deixam muitas flores, tem um monte de carta, né, dos familiares, dos antepassados e tal. Aí é muito triste, tem lá onde eles eram baleados. É uma coisa chocante, gente. Muito chocante. Mas Caramba. assim, é uma experiência, apesar de ser triste, de ser chocante, é uma experiência que eu recomendo, sabe? Pra gente como ser humano mesmo. Porque como não dá pra gente saber o que foi aquilo, pelo menos você sente o clima daquilo, sabe? É uma tristeza sem fim. Inclusive no grupo que eu tava, acho que tinham judeus. E o caminho inteiro, né, tem uma pessoa, uma polonesa que de guia, né, e ela vai contando pra gente, a gente usa fone, e ela vai em inglês ou em espanhol, você escolhe a língua, aí ela explica, né, e no grupo deviam ter, acho que tinham judeus, sim, ter muita gente chorando, sabe? Ia passando e vendo as coisas, eles iam chorando. Acho que vai relembrar. Até a gente que não tem nada de nacionalidade judia, você chora, porque é muito triste, né? Triste mesmo. Tem alguma. Não, não, pode Não, completar, eu ia não. falar que essa foi uma viagem. Então, foi Polônia, eu fui para Polônia também, eu fui para Budapeste, na Hungria, que é muito bonita também. Caraca. E vocês sabiam que Budapeste, antes de se chamar Budapeste, ela era duas cidades diferentes, né? Era Buda e Peste. Aí tem um rio bem grandão, né? Que tem uma ponte bem bonita que liga os dois lados. Um lado era Buda, que tem o Palácio do Buda lá, e o outro lado é Peste. Hoje é uma cidade só, né? Que chama Budapeste. É muito bonita também, muito bonita. Caramba. Você fala Budapeste, eu lembro de um anime que eu ainda assisto no One Piece. Que, tipo, é um anime de piratas e tal, que eles saem procurando um tesouro. E aí eles têm que passar por ilhas e ir derrotando para poder passar para a próxima e conseguir encontrar o tesouro. E lá tem uma ilha chamada Budapeste, tipo. E me lembra demais. Um assunto mal Legal. aleatório. Eu nunca Mas ouvi falar desse. É bem em legal, eu recomendo você Budapeste, assistir, é na bem cidade legalzinho. que foi, em Budapeste, lá tem o Templo de Buda, tipo esses negócios lá, Se coisas. chama o Castelo de Buda, é muito grande, é um castelo muito grande, chama Castelo de Buda. A gente não entrou dentro porque estava fechado para visitação, mas a gente subiu. Então você anda, é bem alto, você anda, 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 aí tem lá no fim do castelo, tem tipo não é um observatório, mas sabe aqueles locais altos que dá para ver a cidade toda? E é muito Uhum. bonito, é uma vista muito bonita. Mas no castelo dizem que é lindo, só que estava fechado, mas dizem que é impressionante de bonito. Tops. Ô, prof, o Luiz mandou mais uma pergunta aqui. Ele perguntou o que você acha sobre as pessoas que não querem tomar a A vacina. tão famigerada vacina. Pecada, vacina. Olha, gente, eu acho. Eu Ah, acho que. não, não, prof, Ah, antes de você falar. Tipo, eu tava ouvindo, ontem a minha mãe, ela foi tomar a vacina e tal. Ela ficou quase uma hora lá esperando na fila para tomar a vacina. Tomou, né? E a minha mãe, ela trabalha não sei se pode falar recepcionista, de uma clínica de cirurgia de estética.
E a doutora que comanda lá, ela falou, tipo, não sei se tem base, mas eu queria que você me respondesse também, que a Coronavac, perto das outras vacinas, é água com açúcar. Água com açúcar? É. Olha, isso tem muita controvérsia em Ela é relação a uma isso. doutora de estética, meu anjo, assim, isso. Tá, né? Mas, tipo, né? É que assim, gente, ó, eu vou dar aqui falar para vocês quais foram os resultados da Coronavac, vocês me falam. Você prefere tomar a Coronavac ou ficar sem vacina? O que Certo. acontece, né? Muita gente começou a criticar a Coronavac por conta de que a eficiência dela é de 50,4%, né? Mas é o seguinte, é o que eu já expliquei em alguns lugares. A eficiência dela é de 50,4%. Quer dizer o quê? Que 50% das pessoas que tomaram não pegam, nem chegam a pegar o coronavírus e o restante sim. Só que, então tá. Então, essas pessoas que não pegaram, não vão pegar, estão imunes, né? Não conseguem entrar nas suas células. Mas, esses outros 50% que, por exemplo, pegaram o coronavírus, 100% deles não vão evoluir para caso grave, não vão precisar de UTI, não vão morrer, não vão precisar de internação. 78% desses 50% vão ter, por exemplo, sintomas gripais leves. Entendeu? Aí para você vai tomar uma vacina. Tem 50% de chance de você pegar o coronavírus, tá? Mas você pegando, você tem 78% de ter sintomas leves e 100% de chance de não ser hospitalizado, de não ser entubado, de não ir para UTI. Você prefere a Coronavac ou prefere ficar exposto? Coronavac. Eu prefiro Vacina, tomar a vacina. vacina. Tipo assim, Nossa, algum vacina. malefício ela vai te causar, mas não vai causar malefício nenhum, de verdade. Ela só vai te prevenir 100% com 100% de certeza de ir para UTI, de precisar enfiar um tubo na sua garganta. Uhum. E aí é que assim, acaba quem entra também, né, gente, um pouco em jogo político, infelizmente. A gente sabe disso, né? O Brasil, Sim. ele tem essa característica de politizar tudo. Então, acaba entrando, sim, um pouco de jogo político nisso, né? Porque, que nem, por exemplo, vocês já ouviram na vida, alguém questionar a eficácia de qualquer outra vacina? Não. Por exemplo, a vacina da BCG, que é a da tuberculose, que todo mundo tem a marquinha no braço. Todo Uhum. mundo tem, não tem? Uhum. Uhum. A Sim. gente tomou quando nasceu. Quando a gente nasce, acabou de nascer, você toma BCG. Sabe qual que é a eficácia dela? 60%. Alguém já questionou isso? Ninguém questionou, entendeu? Então, para você encontrar uma vacina que tenha 100% de eficácia, é muito raro. Existem algumas, mas é raríssimo. Por exemplo, e ainda levando em consideração que a gente está numa pandemia, levando em consideração o tempo recorde com a qual as vacinas todas, né, contra o coronavírus foram produzidas, gente, sensacional, de verdade. Eu acho. Não vejo por que não, entende? Eu não vejo por que alguém não tomaria. Só por achismo. Porque só me protege 50%. Gente, 50% não é zero, entendeu? E outra, é 100% de você não precisar enfiar um tubo na sua garganta. E outra, mas eu sou jovem, não corro risco de morrer, não tenho comorbidade, não vou pegar. Mas e o restante? Por isso que eu falo que é egoísmo. Porque muita gente fala assim, mas eu não vou tomar. Mas, gente, o que que acontece com vacina? Que nem a gente está tomando aqui a Corona, vai tomar, né, a da AstraZeneca e e de Oxford, que são as que estão disponíveis por enquanto no Brasil. É, a gente começou a ter a campanha agora, só que é daqui alguns meses que nós vamos ver, alguns meses, algumas semanas, que a gente vai começar a ver a diminuição dos casos. E para o vírus parar de circular, vai um ano mais ou menos. E isso não é só porque é o coronavírus, é qualquer epidemia que tenha. Porque por que que o vírus circula? A gente já estudou isso lá no sétimo ano. Para um vírus não tem célula, né? Vocês lembram. Então, para o vírus conseguir se replicar, se dividir e infectar outra pessoa, ele tem que obrigatoriamente estar numa célula, certo? Então, pensa, quanto mais pessoas imunizadas, quanto mais pessoas que tem no organismo, né, o organismo impedido de que esse vírus entre, menos o vírus circula. Então, quanto menos hospedeiro o vírus encontra por aí, disponível, menos ele vai circular. Em uma hora ele vai deixar de achar essas pessoas. E ele vai dar uma sumida. Igual tem um monte de doença que desapareceram. Por que que elas estão voltando?
porque os pais, não sei por qual motivo, pararam de vacinar os filhos. Então, estão nascendo, as crianças, algumas crianças de hoje em dia que não se vacinaram, elas são candidatos aos vírus e às bactérias que antes tinham desaparecido, que causavam doenças, a voltar, porque está lá. Porque o vírus não vai desaparecer que nem o coronavírus, ou todos esses vírus que causam doenças e que a gente toma vacina, eles não morreram, eles são extintos. Eles sumiram, eles foram controlados, eles não estão por aqui circulando. Mas, por exemplo, pode ser que em algum momento você encontre um vírus no ambiente. Se você tiver suscetível, se você não tiver, por exemplo, tomado, se for uma criança que o pai e a mãe não vacinou, e você não tem a BCG, por exemplo, você não está imune à tuberculose, você pegou tuberculose. Aí que nem o sarampo, que voltou o surto de sarampo, estava controlado. Um monte de criança parou de tomar. Esse vírus encontrou crianças que estavam suscetíveis. Virou uma epidemia de novo, gente, por uma doença que estava controlada. As pessoas pararam de se imunizar. O vírus encontrou hospedeiro, encontrou aonde entrar. Lógico que a doença volta. Então, por isso que é importante a vacinação. Mesmo que você ache que não vai pegar, que você é jovem e não vai morrer, mas e os outros, entendeu? Você vai continuar sendo uma porta de entrada para aquele vírus. E ele vai continuar circulando. Aí você carrega ele, vai lá visitar a tua avó, por exemplo, que é o grupo de risco, ou sei lá, enfim. E a pessoa pega, sabe? Então, eu acho que é o coletivismo, né? Já que a gente vive em sociedade, a gente tem que agir como tal, né? Você tem que agir como cidadão, não, né, que pensa no próximo. Você não vive sozinho numa ilha isolada. Se fosse assim, beleza, não é? Sim. Bel, tem Tem uma algum... pergunta aí. Posso perguntar uma coisa, Arthur? Pode. Depois Tá. o Luiz tá dando uma aula aqui na gente. Sinceramente, ele tá mandando umas perguntas aqui. Ô, louco. Pode ir. Tá, por que você escolheu fazer, entre aspas, ciências para sua vida? Eu sei que você fez outras coisas, tipo, a ver com isso, mas por que você escolheu essa área exatamente? Você conhece por biologia? Bom, é que assim, biologia, né, gente, é uma. Quando você faz faculdade de biologia, você aprende tanta coisa que é difícil você afunilar para qual você quer se especializar. Que nem eu sou especialista em microbiologia, né? Mas que nem na faculdade você aprende sobre vegetal, você aprende sobre solo, sobre clima, sobre planta, sobre o metabolismo de planta, sobre estrutura de planta, sobre animal, o metabolismo dos animais, sobre a estrutura dos animais. A mesma coisa corpo humano. Você vai aprender sobre imunidade humana, você vai aprender sobre anatomia, aí você vai aprender sobre biologia celular, biologia molecular, genética, evolução, e por aí vai. É muita coisa que envolve biologia. E eu acho um campo maravilhoso, sabe? Tipo, biologia, ciência, explica qualquer coisa. Né? Você pega, se você for, sei lá, parar para pensar em alguma coisa, vai ter ciências envolvidas. Qualquer coisa que você parar para pensar, tem alguma coisa de ciências, e alguma parte da biologia das ciências para te ajudar naquela explicação. E eu acho fascinante o tipo de coisa, o tanto de caminhos que você pode percorrer dentro das ciências. Né? Você pode escolher ser qualquer coisa, que nem, por exemplo, eu sou especialista em microbiologia, mas, por exemplo, tenho vários amigos que são zoólogos. Se perguntar, por exemplo, aí a gente acaba funilando, né? O zoólogo é quem trabalha com animais maiores. Aí, por exemplo, são mundos completamente opostos, né? Eles trabalham com animais de grande porte. E eu com, por exemplo, fungo, bactéria. São mundos completamente diferentes dentro de uma mesma temática. Eu acho que isso muito legal. Isso sempre me chamou muita atenção. Se você não tivesse feito isso que você fez, qual que você faria? Eu acho que eu faria veterinária. Por quê? Aí. Mas não sei, eu gosto de. Não sei se eu faria veterinária. Na verdade, quando eu era pequena, eu queria fazer veterinária. Aí depois eu descobri que eu preferia, né, estudar mais coisas do que só animal. Então eu não sei, gente. Eu acho que quando eu era criança era veterinária. Aí Toda, depois eu toda acho, criança tem sonho de ser veterinária quando é assim, pequena, se né? você me Eu perguntar não. hoje, se você me perguntar hoje, ó, hoje, né, com a cabeça que eu tenho, o que que eu faria? Eu acho que eu estudaria metabolismo. Por exemplo, nutrição metabólica, mas a parte de metabolismo da nutrição. Porque eu acho muito legal metabolismo, entender as rotas metabólicas, por exemplo, do açúcar, da cafeína, de compostos, o caminho que nem, por exemplo, poderia ser, por exemplo, farmácia bioquímica. Também daria certo. Muito louco. Ô, prof, Luiz perguntou aqui, como que o vírus impactou na sua vida uns pontos bons e ruins? Eu acho que disso a gente não pode tirar ponto bom, né? Não, acho que não Ah, existe. não sei, Não. gente. Qual foi o ponto bom? Ó, Hum. no meu caso, né, pessoal, o ponto bom para mim foi por conta da Cecília. Porque, por exemplo, por conta da pandemia e da gente ter sido obrigada a ficar em casa,
acabou que eu fiquei mais tempo com ela, né? Porque, por exemplo, ela foi para a escolinha agora, com essa idade que ela tá, porque as aulas voltaram a ser às 6 aulas, né? Então não tinha como ficar com ela. Mas, por exemplo, se não fosse isso, se não tivesse tido a pandemia e a gente tivesse ficado em casa, ela teria ido para a escolinha com 5 meses. Então, eu teria perdido muita coisa do desenvolvimento dela. Então, pessoalmente, isso foi um ponto positivo. Não que tenha sido bom, né? Porque não foi bom para ninguém esse negócio, mas foi um ponto positivo, né? Que eu não posso reclamar de ter ficado em casa mais tempo com ela. Outro ponto positivo, eu acho que, tipo, não que forçou, mas que botou na nossa frente algumas tecnologias, principalmente os professores, né? Falando. Não os mais jovens, que a gente ainda tem mais um tato com isso, né? Mas, por exemplo, para colegas que são mais velhos mesmo de idade, foi muito difícil, né? Foi um desafio essa parte tecnológica. Até para gente mais jovem, teve muita ferramenta que a gente teve que aprender a usar, tipo, botou na nossa frente, vai, filha, você, né? Dá um jeito. Então, eu acho que foi uma forma, por exemplo, se a gente estivesse dando aula normal, presencial, por estar, entre parênteses, né, numa zona de conforto, porque você tá lá na tua sala de aula, dando a tua aula. E por falta de tempo também. Tem tanta coisa que a gente tem que fazer, tanta coisa para preparar, que às vezes a gente vai deixando para frente, por exemplo, fazer um curso, por exemplo, de Canvas, ou aprender um pouco mais sobre o Office, coisas básicas, né, assim, mas que a gente acaba deixando. Então, essa situação de ter que trabalhar em casa, ela botou na nossa mesa, ó. Isso aqui é o que você vai ter que trabalhar agora. Então, a gente foi, querendo ou não, a gente teve que aprender. E isso, querendo ou não, também é uma evolução, né? Você evolui quando você aprende. Então, eu acho que sob o ponto de vista, assim, olhando positivamente, foi bom por conta disso, sim. E outra coisa também, eu acho que, como a gente ficou muito em casa, eu acho que muita gente, principalmente acho que vocês, né, na adolescência, com tantas questões a serem respondidas, eu acho que todo mundo se botou, se auto-questionou, né? Questionou pontos da vida, ou questionou coisas que estão presentes na sua vida, e você, pô, por que que eu fazia isso? Por que que eu tô fazendo isso? Ou o que que eu quero? Eu acho que todo mundo se pôs a pensar, sabe? Sei lá em qual área da vida, mas todo mundo eu acho que parou em um momento para pensar, para refletir sobre algo. Sim. E o ponto ruim é aquele que todo mundo sabe, né? Ficar longe das pessoas, desde que nem a Cecília. Com 9 meses, ela viu pouquíssimas pessoas, né? Porque teve muita, né? Tem muita gente que tem receio de encontrar, ou a gente mesmo fica preocupado, né? Por conta da criança não ter imunidade. Que nem Natal, Ano Novo, que a minha família, por exemplo, a gente nunca deixou de fazer, a gente não fez esse ano. Então, acaba sendo, né? Por mais que a gente fale, é só uma vez, é só um ano, tal, vai ter de novo. Mas fica porque a gente espera, né? Tem algumas datas, algumas comemorações que a gente fica esperando durante o ano. E aí não fazer aquilo, né? Te deixou com um vazio, vamos dizer assim. Deixa. Ô, Lara, tem alguma perguntinha aí ou posso mandar aqui? Pode ir, mano. Beleza. Então, pra mim, essa pandemia, não sei se a Lara vai querer falar também, tipo, foi Não, bom não, valeu. pra. Foi bom pra se aproximar da família, sinceramente, por causa que, tipo, Exatamente. a gente não tinha tempo pra basicamente nada. A gente acordava de manhã, almoçava, escola até 6 horas da noite, das 6 horas da noite, e é só à noite a gente via nossos pais, dormia, acordava no outro dia e Pela até. correria, né? Sim, e Exatamente. só no final de semana a gente conseguia ficar ali ou com nossos pais ou com os outros familiares, seja da parte mãe, parte pai. Tipo, só aí que a gente conseguia ficar mais tempo. Tipo, a gente pode tirar de positivo também, não só de negativo, né? Mas, prof, falar aqui. O que você tá achando do nosso do nosso Bozo, nosso Bolsonaro? O que você tá O que achando você das acha do nosso, entre aspas, querido presidente da República? Amado. Vamos Gastou entrar em 2 política? milhões em Isso. chiclete. Tem que entrar, prof, por causa que, tipo, é o que tá é o de agora, cara. Gente, o que que eu falo? Olha, só vou falar uma coisa. Eu sou, né, fui por muitos anos, 12 anos da minha vida, cientista. Hum. Isso Nosso gosta de querido política. presidente é uma pessoa. Vamos lá, me respondam vocês. Ele incentiva a ciência? Não. Ele Nem um acredita pouco. na ciência? Não. Nem um pouco. Ó, então, gente, eu acho que, né, já temos uma. Não tem como, galera. Olha, sinceramente, Foi o papo que a gente tava conversando no outro podcast, quando a gente entrevistou o Luiz, mas foi no outro.
Porque foi no que deu errado, aconteceu uns negócios lá. A Olha, gente uma teve que gravar. pessoa que torce, que brinca com vida se perdendo, que brinca, que faz piadinha, que toma a vacina se você quiser virar um jacaré, sabe? Mas você não tem o poder de mudar um DNA, ou tem? Acho que não, Não, né? não. Inclusive, vocês vão aprender isso esse ano, sobre o DNA. O que acontece, né? Pensa comigo, ó. Sempre que alguém me fala isso, eu falo para pensar da seguinte forma. Não tem muitas doenças genéticas, ó. Albinismo é uma mutação genética, daltonismo é uma mutação Asma é genética. uma. Hã? Asma e bronquite é uma? Entra nesse padrão aí? Não, pode ter uma predisposição genética, mas não necessariamente. Estou falando dessas síndromes, né? Que a pessoa nasce com uma síndrome mesmo, síndrome de Down, outras tantas síndromes, síndrome de Turner, de Klinefelter, é tanta coisa envolvida com a genética. Aí então eu penso o seguinte, eu falo para as pessoas pensarem assim: se fosse simples, dessa forma como eles pintam, que uma vacina que você introduz no seu músculo, ela mudasse a sua genética, seria muito fácil a gente resolver todos os problemas de saúde relacionados à genética. As pessoas que nascem, por exemplo, com síndrome de Down, era só elas tomarem alguma coisa lá que modificasse o DNA delas e ela ia ficar normal. Por exemplo, uma pessoa que tem uma diabetes, né? Por conta de ser genética. Ela toma lá um negócio e vai modificar o genoma dela e ela vai deixar de ter diabetes. E não acontece isso, porque nós temos no nosso corpo trilhões de células. E em cada uma mesmo, em toda e cada uma célula do seu corpo, você tem a mesma informação genética. Você tem a mesma sequência de bases nitrogenadas, o seu DNA está lá, em todas as suas células. Então pensa, se uma vacina fosse capaz de mudar o teu DNA, ele teria que mudar o DNA das suas trilhões de células, certo? Porque você é um organismo só, apesar de ser constituído por partes, mas ele teria que modificar todo o seu DNA inteirinho. E aí, se fosse assim, seria fácil a gente curar as pessoas que têm problema genético. Qualquer um chegar, nossa, nasceu com problema genético. Fácil, aplica um treco ali e vai modificar o genoma dela. Então, não, gente, não tem condições um negócio desse, não. Então, quando alguém falar isso para vocês, se você falar assim, tá, então é fácil resolver um problema genético, uma pessoa albina, sabe? Que é albinismo, né? Aquela pessoa que nasce toda, Uhum. né? Sem a Mas pigmentação. tem tipos de albinismo, né? Tipo, o mais albino tem um pouco albino. Tem Não, só tem esse aí. Tem uma outra doença que chama vitiligo, né? Que é aquela que a pessoa vai ficando com manchas, igual o Michael Jackson teve. Mas o albinismo, ele tem uma mutação ele não tem melanina. E não tem pigmentação, não tem pigmento nenhum. Então, é que nem o olho dele é sem pigmentação, o cabelo, a pele, tudo. Por isso que é aquele branco total, né? Inclusive, ele sofre muito com o sol por conta de não ter proteção, né? Da melanina. Então, se vocês falarem isso, alguém falar que a vacina causa mutação, você falar, então beleza, vamos fazer várias aí, ó, para curar um monte de gente que tem problema genético. virar Não, super-herói não, da vida, mas, né? mas eu acho que, tipo, ele falou em questão não, tipo, você vai virar um jacaré, tipo, tentando zoar, não? Não, Tipo, mas isso que a Lara porque não falou, tem comprovação. mas isso que a Lara falou é que teve uma conversa de que a vacina, se você tomasse a vacina e injetasse, sei lá o que em você, aquilo lá ia mudar a tua célula, a tua genética, teu genoma, teu DNA, ia causar uma mutação e teu filho ia nascer com. Ixi, é uma coiseira. Ia nascer, se você tivesse filho, teu filho ia nascer com um problema. Eram umas coisas bizarras, sabe? Bizarro mesmo, Uhum. gente. Bizarríssimo. Tô louco. Ô, prof, a gente vai ter que encerrar também, por causa que, tipo, a Lara tá com 14 de bateria. E a Né, deu gente uma hora já de já deu entrevista. uma hora. Famosa. Belzinha, brigadão, tá bom? A gente Porque faz aceitou outro aí. mais pra frente. Sim, vamos marcar assim, Sim, a gente tipo, convida mais. semana que vem. Você pode voltar quantas vezes você quiser, a gente já fez 2 com o Luiz, tipo, quando não tiver ninguém na agenda, é só colar, entendeu? É Maravilha, de então. A casa. gente vai Maravilha. combinando outros temas. Beleza, se você quiser fazer um também focado em um tema só para debater De também, a gente ciência, fala, né? Maravilha, a vacina, gente qualquer pode qualquer coisa. dia pegar algum tema dentro do que a gente vai ver esse ano que vocês achem interessante. Que Uhum, lógico, tem alguns temas que, né, não chamam a atenção de algumas pessoas. Aí vocês escolham um, a gente pode fazer, pode chamar mais gente. entendeu? Muito louco. Obrigadão, Bel. Se Então, despede quer aí. se despedir do povo? Quer se despedir dos É, seus novos fãs? Adeus, fãs! Nos vemos no próximo episódio do podcast. Como é que chama mesmo? é, Save.
Não, é resenha podcast agora, Gás. Resenha o podcast com vocês no ar. Ó, Gaizinha, ó, rapidinho, só passando aqui para avisar que amanhã, às 2h30, a gente vai fazer com a Anaísa, amanhã. Então Maravilha! vai ser bem legalzinho. Ela já confirmou com a gente aí. Só vamos entrar para gravar e depois a gente vai dar uma postadinha. Então, Tamo junto, então. valeu, Bel. É Um nóis. prazer. Acha, né? Tchau, Bel. Muito obrigada por ter vindo no nosso programa. Muito obrigada pela paciência, pela audiência, por ser essa pessoa maravilhosa. E aqui vamos. É nóis. Até Falou. semana que vem.